Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Pai, possa falar ao nosso coração, meu Pai, que o Senhor possa ministrar a nossa alma, que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, edificar-nos em Cristo Jesus hoje de uma forma toda especial. Espírito Santo, eu te peço, conduz essa palavra através da minha pessoa. Tu sabe que as palavras não estão tão bem organizadas na minha mente, e mesmo que estivessem, elas não podem surtir o efeito que podem surtir se não for no Senhor. A letra sem ti, Espírito Santo, é morta, mas a letra envolvida por ti é vida. Então eu te peço, Espírito Santo, que as palavras que vão sair dos meus lábios possam entrar no coração, na mente de cada pessoa aqui, possa quebrar grilhões, desfazer sofismas, em nome de Jesus Cristo, e possa libertar a cada um de nós, para que nós possamos sair daqui efervescentes, fervendo no Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ontem eu ouvi alguém falar, e falei hoje de manhã, mas eu já prestei atenção nisso. Eu não sei se você já foi às vezes num restaurante. É um lugar público, e às vezes você chega ali. Eu me lembro de estar assim em um lugar, eu estava ali, e a gente fica percebendo as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? E tinha um casal lá que estava quietinho, não conversava nada, mas era como se tivesse uma conversa entre eles. Às vezes a conversa sem fala, eles estão juntos, você vê que é uma interação. Tinha um outro que estava até meio que discutindo, mas era coisa normal de casal, tinha uma interação. Mas tem um que chegou e eles se sentaram, é como se fosse duas pedras, sentasse uma lá, outra cá, um silêncio mórbido. Ou seja, era um casal que você via que não tinha uma vida, uma relação, não tinha um fervor entre eles. E aquilo gera um pouco de susto na gente, que a gente fala assim: meu Deus, será que é assim? O casamento parece que você sente no ar o peso daquilo que está sendo carregado. E é muito ruim quando não há mais correspondência de um para com o outro, quando as pessoas elas se perdem pelo caminho, porque a gente se perde pelo caminho. Quando os sonhos, quando os desejos, quando os projetos que a gente tem para com o outro, para com Deus, eles vão se perdendo pelo caminho por razões variadas, por múltiplas razões. É ruim quando a gente percebe que, de fato, o fogo se apaga no coração da gente e a gente perde o nosso ardor espiritual pelo Senhor Deus. Sabe, como pastor, uma das coisas que mais dói assim no nosso coração é poder assistir tantas histórias bonitas, mas ver que as pessoas não retribuem a Deus da forma que Ele merece. Eu já vi tanta coisa, irmãos, tanta coisa linda, maravilhosa. Já vi tanto salvamento divino. Eu já vi pessoas, por exemplo, com câncer serem curadas. Eu já convivi com pessoas que teve AIDS curada, uma coisa tão difícil. Eu já vi coisas majestosas acontecerem. Mas sabe, uma coisa que não converte uma pessoa, que não traz fervor espiritual para uma pessoa, é milagre. A pessoa, ela recebe, e é tão interessante como aquela pessoa, ela vai embora depois, como se nada tivesse acontecido, como se Deus fosse um empregado, alguém que só tem que fazer, e não existe em mim nenhum tipo de retribuição.
E às vezes isso dói um pouco no coração da gente, porque a gente fala, puxa, Deus ama tanto, Deus faz tanto pela pessoa, Deus ele se movimenta tanto pela pessoa, e a pessoa, ela quer o tempo todo que só Deus se movimente em favor dela, ela mesmo, ela não se movimenta em favor de Deus. A gente tem muitas desculpas para dar essas razões, de ter uma relação com Deus que é uma relação religiosa, metrificada, sem vida, sem força, sem ganas, sem... A gente sempre dá uma explicação. Não sei, estou trabalhando muito. Não sei, estou vivendo isso agora. Não sei aquilo e aquilo. Mas eu fico pensando se Deus, uma hora ou outra, dissesse, olha, eu tenho que cuidar de muitas coisas. Eu cuido de manter o sol pendurado, a lua, cada estrela para uma não chocar com a outra. Eu cuido das questões do universo, eu cuido do oxigênio, eu cuido do que planta, do que dá. Você imagina se Deus, num momento ou no outro, também dissesse, olha, hoje eu estou sem tempo. Para Deus seria compreensível ele estar sem tempo para a gente, não é verdade? Mas o interessante é que Ele não é um Deus que não tem tempo para nós. Pelo contrário, eu fico vendo a humildade do coração de Deus e isso mexe com o meu coração, porque Deus não tem que fazer isso. Ele diz que em qualquer momento em que eu bater a porta dos céus com a oração, Ele me ouve. Nesse texto, Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Deus não precisa me indicar. Você vê nessas parábolas, ou eu não sei como dizer, desses deuses gregos, essas mentiras, mas eu não sei como falar a palavra aqui. Eles criam essas histórias dos deuses gregos. Você vê como é que os deuses gregos são nervosos? Eles são nervosos. Se você fizer qualquer coisa contra um deus grego, ele arrebenta com a sua vida. Eles brigam entre eles, os deuses gregos. Eles não existem. É só criação da mente humana. Mas o nosso Deus, ele é tão grande, é tão maravilhoso, ao ponto dele vir bater a porta do meu coração. E ele diz, se alguém ouvir, parece que ele está mendigando, mas não é. É um amor tão intenso que o faz querer nos buscar. E nós precisamos responder a isto de uma forma fervorosa, de uma forma verdadeira, de uma forma abençoada. Nós não podemos ser frios na presença de Deus. Nós não podemos permitir que a mornidão ela chegue para a nossa vida. Essa carta é escrita pelo apóstolo João, como eu havia dito. É um processo difícil esse que a igreja está passando. Alguns anos antes, no ano 70 especialmente, um grande general chamado Tito é levantado, e ele é levantado para poder acabar com a sedição que estava tendo, uma guerra, uma luta que estava tendo dentro de Jerusalém, que estava se revoltando contra o poder romano que era sobre eles. Então esse general Tito cerca Jerusalém nos anos 70, e ali ele guarda aquele povo, e a hora que ele se enfraquece, ele entra, ele bota os judeus para correr, bota também os cristãos, e a igreja vai se espalhando dessa forma. Mais à frente você vai ver no ano 70, quando aquele Coliseu de Roma ele é inaugurado, e eles então, para poder mostrar o seu grande poder, eles pegam e fazem uma festa de 100 dias, onde eles sacrificam 10.000 crentes. 10.000 crentes em 100 dias. Eu não sei se você já viu, é claro, aquela foto daquele Coliseu de Roma, ou já foi lá e já viu. Aquilo foi inaugurado no ano 70, 71, e aquilo foi inaugurado com essa festa. 100 dias de festa, em que 10.000 pessoas foram comidas por leões, foram queimadas vivas, foram rasgadas por cães, com muitas formas de requintes de crueldade feito aquilo para alegar o povo. Aquele Coliseu foi feito para isso. Mas os homens de Deus daquela época, eles não viviam numa relação com Deus por troca. Não importa o que Deus fizesse ou deixasse de fazer, eles foram tomados por uma paixão que tudo eles faziam pelo outro. É o que pai faz por filho. Pai faz tudo por filho. Pai usa roupa usada, roupa rasgada, mas o filho, ele bota roupa nova. Esse amor que eles tinham por Deus também. Ou seja, aquele amor desinteressado, aquele amor que não buscava uma troca, que não buscava um Deus que pudesse estar intervindo e favorecendo-me em áreas específicas. Não, a relação deles com Deus era por Deus, eles acreditavam e ponto, acabou. E eles pagaram isso com as suas próprias vidas, Um louco chamado Nero é levantado aos 17 anos de idade, mata sua mãe, bota fogo em 10 dos 14 bairros de Roma. 4 que ele não coloca onde tem cristãos e judeus, culpa esse povo, começa uma nova perseguição, esse povo sofre. Os historiadores dizem que faltou madeira para tanta cruz que fizeram para sacrificar cristãos, mas eles não negam a sua fé. O tempo vai passando, e quando chega no ano de 81, um homem chamado Domiciliano é colocado como imperador de Roma, e ele estabelece um decreto, a de que ele agora vai ser adorado como Deus. E ele então constrói em toda Roma, em todos os lugares e povoados conquistados por ele, templos em adoração ao imperador Domiciliano. É um homem que requer para si culto e adoração.
E ele resolve então pegar o último dos apóstolos vivos. Todos já haviam morrido. Todos já haviam morrido de forma como mártires. Alguns foram cerrados ao meio, outros foram fritos em gordura, o outro foi crucificado de cabeça para baixo. Tudo morte sangrenta. Todos os apóstolos tinham morrido. Paulo, tinha morrido Pedro, tinha morrido Tiago, tinha morrido Tomé. Todos estavam mortos, só estava vivo João. João, o último apóstolo vivo. Esse Domiciliano, você está me acompanhando, não? Esse Domiciliano, no meio de toda essa perseguição já de anos, começando lá em 60, no ano 60, esse Domiciliano no ano de 81, ao tomar o poder e construir esses templos para si, trazendo para si o direito de ser um Deus, ele resolve pegar João, o último apóstolo vivo, e exilá-lo numa ilha chamada Ilha de Patmos. Ele coloca nessa ilha de Patmos, que é uma ilha vulcânica, onde eram mandados exilados políticos e onde eram mandados pessoas que estavam presas, prisioneiros. Eles iam para lá para trabalhar, para produzir, como uma mão de obra escrava. Ele queria, na verdade, calar uma voz de influência sobre uma nação. Ele queria calar a voz de Deus através da vida de João, mas ao mesmo tempo mantê-lo vivo para mostrar o seu poder. O poder de um Deus que iria se levantar em detrimento de um homem que representava Deus, que ele iria matar, mas deixando vivo. Este era o desejo desse homem chamado Domiciliano, que se achava Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando uma porta se fecha na terra, ou quando portas se fecham na terra, Deus abre uma porta no céu. E é isso que Deus faz. Se você começa a ler Apocalipse, é quando os céus se abrem e há uma voz do céu, que é a de Jesus Cristo, que chama João e diz: venha, e eu vou te mostrar as coisas que irão acontecer. Ou seja, os homens podem querer te calar, mas há uma força em Deus que, se derramada em mim, vai se espalhar pela terra, e qualquer pessoa conectada, ligada, aliançada a Deus, vive essa verdade intensa. Portas se fecham, um homem o manda para uma ilha horrível, o prende lá, o cala, o priva da convivência com os irmãos, mas lá as portas do céu se abrem e Deus se revela para ele. Agora já não é mais aquele Cristo do Isaías 53, aquele Cristo furado, aquele Cristo feio, aquele Cristo mal vestido que Isaías diz. Já não é mais aquele homem de semblante palestino que caminhava ali entre os poucos na sua expressão de fragilidade. Agora é alguém alto, ele é branco, seus cabelos são brancos como a neve, da sua boca saiu uma espada poderosa, os seus olhos são como de fogo. Diz a palavra de Deus que João, não suportando a grandeza do Messias, ele cai em terra, tamanha é a sua glória. Ele diz: João, escreve as coisas que eu vou te mostrar e manda para as igrejas. E então, entre todos os escritos de João, há esse escrito que ele faz, que são cartas endereçadas às 7 igrejas que estão na Ásia. E se você ler, gastar um tempo para ler capítulo 2, você vai poder ler sobre cada uma delas, e você vai ver que para todas ele tem elogios e ele tem censuras, reprovações. Ele tem elogios e ele tem censuras. E todas essas outras igrejas, de fato, elas tinham algumas coisas que eram ruins nelas. Por exemplo, tinha lá o trono. Eles estavam na cidade onde o trono de Satanás era colocado, ou seja, onde um grande templo havia sido levantado para o Deus daquele tempo, que era esse Domiciliano. E eles tinham influência nesse lugar. Havia outro lugar que os nicolaítas, ou seja, era uma igreja que tinha adultério nela. Havia outras igrejas que tinham outros defeitos. E ele escreve uma palavra para cada uma dessas igrejas. Mas para Laodiceia, ele não tem nenhum tipo de elogio. Laodiceia, se você ler aqui, é a igreja que você diria é a melhor igreja que existe. É uma igreja poderosa, é uma igreja abastada, é uma igreja que está no maior ou no segundo maior centro financeiro daquela época. É uma igreja que está numa cidade que tem uma faculdade que fabrica um colírio que, se colocado nos olhos, cura. É uma igreja que as pessoas andavam bem vestidas porque eles tinham fábricas de sedas escuras, então eram conhecidas por isso. Era uma igreja que era um grande centro bancário comercial. A cidade, aquela igreja era poderosa. Eles eram tão poderosos que diziam: somos ricos, estamos abastados, de nada precisamos. Eles diziam: nós não precisamos de nada. E é para esta igreja, que é a igreja perfeita, que seria possivelmente a igreja que nós iríamos frequentá-la hoje, ou que nós iríamos até elogiá-la hoje. É uma igreja abastecida de tudo, que não tem falta de nada. É que ele chega não trazendo nenhum tipo de elogio, mas a mais dura de todas as censuras. Ele chega e não traz para Laodiceia nenhum elogio.
mas ele traz uma censura. E é sobre essa censura que eu quero que eu e você possamos conversar um pouco. Ele chega: o que eu tenho, porém, contra ti é que você não é quente, nem é frio. Você é morno. Quem deras fosse frio, e como morno, eu vou te vomitar, eu vou te colocar para fora. É uma palavra muito forte vindo de Deus, porque a gente só vomita aquilo que a gente tem nojo, a gente só vomita aquilo que a gente não quer que faça parte do nosso organismo, a gente só vomita aquilo que de alguma forma faz mal a nós. O corpo, por uma sobrevivência natural, bota para fora. Então ele traz uma palavra dura, difícil, uma palavra intensa. O que essa igreja tem que é tão pecaminoso assim? Simplesmente uma coisa: ela perdeu o seu fervor espiritual. Era uma igreja ortodoxa, bem formadinha, com certeza cantavam, ouviam a palavra, mas não havia vida, não havia vício, não tinha mais brilho nos olhos, não tinha paixão por Jesus no coração, não havia uma vontade de servir com todas as forças da sua alma. Jesus Cristo chega com uma advertência só, com uma denúncia só, que para nós poderia parecer que é simples, mas para ele não é. Ele denuncia a frieza ou a mornidão ou a indiferença do coração dos laodicenses, e ele diz: olha, você precisa tomar uma posição. Você precisa ser frio ou ser quente. Essa questão de dizer ser frio e ser quente, eles entendiam por uma questão geográfica. A gente às vezes nem tanto, porque a gente diria: Deus, então é melhor ser morno do que ser frio, não é verdade? Mas ele dizia isso por uma única questão. Essa cidade de Laodiceia, ela tinha do seu lado duas cidades, e de uma, Hierápolis, era um lugar que era uma cidade, era um tipo de spa. Eles tinham, era um tipo de termas, eles tinham águas quentes, que eram águas curadoras. Muitas pessoas viajavam para Hierápolis e ficavam lá para tomar os seus banhos como a Caldas Novas, para poder trazer cura para os seus corpos. E muitas pessoas eram curadas assim. Para baixo tinha uma cidade chamada Colossos, que era uma cidade que tinha um rio maravilhoso, de águas extremamente frescas. E embora Laodiceia fosse uma cidade rica, abastada, eles tinham um problema: eles não tinham fontes de água. Eles não tinham abastecimento necessário para eles. Então, eles faziam duas coisas: eles exportavam as águas termais para trazer cura. Fizeram uma canalização. E depois eles fizeram uma canalização para trazer as águas frescas, para que pudesse trazer refrigério. O problema é que com o sol, a água, e com o tempo, a água que saía quente chegava morna e não servia para curar. Com o sol e o tempo, a água que saía fria lá de Colossos, quando chegava morna e também não servia para beber. O que ele estava dizendo é que, embora você tenha toda essa opulência, igreja de Laodiceia, você se tornou algo inútil. Você não tem utilidade, você não tem a utilidade de refrescante das águas frias de Colossos, e você também não tem a utilidade de cura lá de Hierápolis. Ou seja, como meu filho, como servo meu, como igreja que me representa nessa terra, você precisa ser útil, você precisa ser um canal pelo qual eu me derramo. Há de haver em você alguma coisa que você possa dar para este mundo, ou para essas pessoas que aqui vivem neste mundo. O que ele está dizendo é que você precisa sair dessa mornidão, ou desse muro de indecisão da fé. Você precisa abraçar Jesus com toda a sua força, numa relação intensa, profunda e verdadeira. É preciso que se levante esta igreja apaixonada por Jesus. É essa denúncia que ele faz, de uma relação fria, vazia, mentirosa. E essa é para mim e para você. Tem um pequeno conto de um lugarejo, ou um lugarzinho ali na Inglaterra, uma dessas encostas marítimas, onde, historicamente é verdadeiro isso, montou-se um lugar que era para salvar as pessoas os barcos que naufragavam. Havia muitos naufrágios ali, muitas pessoas morriam. Então montou-se um lugar onde marinheiros aposentados e marinheiros novos estavam ali e se revezavam para poder, através das suas pequenas embarcações, socorrerem os naufrágios que aconteciam no alto mar. E então eles fizeram isso por muito tempo. Mas com o tempo eles falaram: vamos dar uma melhorada aqui, construíram mais alguma coisa. Então aquele lugar que era uma base de salvamento virou um clube, um campo. Então criaram um salão melhor, criaram banheiros melhores, criaram um campinho de alguma coisa para jogar alguma coisa, criaram uma ambiência de clube. Então quando acontecia algum tipo de salvamento, eles traziam aquelas pessoas, mas quando aquelas pessoas chegavam, elas chegavam do alto mar, elas pisavam na terra, elas sujavam os lugares. Então eles falavam assim:
as pessoas estão estragando, estão depredando o nosso lugar. Vamos fazer o seguinte, para não depredar o nosso lugar, nosso clube, vamos fazer os banheiros lá fora, e assim eles já tomam banho lá, e assim fizeram, mas mesmo assim, eles achavam que eles continuavam invadindo o clubinho deles, mas aquilo foi feito para ser um clube? Não, era uma base de salvamento. Então fizeram uma reunião e discutiram essas questões. Os novos disseram, nós queremos o clube. Os velhos falaram, não, mas nós não podemos fechar a base de salvamento, porque para isso nós acontecemos. Os outros disseram, então se vocês querem isso, vão para frente. E diz que eles foram para frente e abriram uma outra base de salvação, que virou clube, uma outra que virou clube. E diz que você vai hoje ainda, e você pode achar pelo menos 10 clubes naquela rota, que eram 10 bases de salvamento. Mas as pessoas entraram, começaram a utilizar daquilo para o seu próprio benefício e deixaram as pessoas morrendo nos seus naufrágios. E eu penso que é de uma certa forma isso que nós fizemos com a igreja de Deus. E quando eu digo nós, não é você e eu, é nós aqui no mundo. E a gente não pode deixar isso acontecer. A igreja de Deus ainda é um lugar onde a gente se encontra, onde nós somos salvos. Eu entrei numa igreja como essa em um dia drogado, bêbado, destruído. Pessoas me amaram ali, me levantaram, me ajudaram, eu cheguei até aqui. Como eu, centenas de outras pessoas, uns quebrados no casamento, outros sem esperanças na vida. A igreja não pode perder isso. Mas ela não pode tornar-se um clube onde nós nos satisfazemos, nos agradamos, e um fica feliz com isso, o outro fica feliz com aquilo, onde tudo é uma questão de vaidades pessoais, mas não é do desejo da vontade de Cristo. O que ele está dizendo é que vocês não podem perder a minha visão inicial. A minha visão inicial é de ir por todo mundo e pregar o meu evangelho. É paixão que busca, é paixão que salva, que levanta o caído, abençoa o amaldiçoado. É esse amor que de alguma forma não deixa a pessoa desorientada e perdida por essa terra. Então, o que Jesus tem contra a Laodiceia é grave, porque as outras questões eram pecados graves, mas eram tratáveis. Mas ele diz, esse de mornidão, esse onde o coração deixou de estar apaixonado por Jesus, esse em que se perdeu o brilho, o entusiasmo, esse, sabe, um dia eu saí andando pela rua com alguém que cuida de moradores de rua. E então ele me contava a história de cada pessoa. Ele dizia, olha, fulano é assim, esse aqui é o João, esse aqui é a Maria. Eu falei, nossa, quanto mendigo que ele gosta. Sabe, a gente tem uma tendência de não gostar muito, a gente finge que gosta. Eu falei, babagem, desculpa, eu tenho que falar algumas verdades para você. A gente finge que gosta, a gente gosta de gente limpinha, cheirosinha, fedidinha. Normalmente a gente não gosta nem da gente quando a gente está. A gente não vê chegar em casa, na é verdade. E eu não estou falando que você tem que amar, não é isso. Mas normalmente a gente não. E eu vi uma paixão no coração dele por cada um. Ele me apresentou uns 10 ou mais do que isso com sua história. Até que a gente viu uma família toda e ele começou a chorar porque ele não conseguia fazer nada por eles. Eu falei, Deus, onde foi que eu me perdi, que eu me esfriei? Porque eu me lembrei que eu já havia sentido aquilo quando abri uma casa de recuperação sem ter meios, porque eu queria recuperar pessoas. Quando uma loucura, até um motel, eu aluguei um motel fechado para fazer 34 residências. Quantas coisas a gente fez quando a gente montou um restaurante de fome 1 para poder dar, o que dá até hoje 160 refeições. Mas onde foi que nós nos perdemos, onde nós mesmos somos mais importantes? Onde ter um teclado caro, ter microfones caros, um lugar caro, é mais importante do que ter vida de pessoas. Onde foi que as igrejas do nosso século, do nosso tempo se perdeu? Nós ficamos totalmente perdidos e fantasiados com grandes catedrais, grandes templos. E você sabe, eu sei, Jesus Cristo não escreveu um livro, não construiu um templo, não deixou nada de si. O que ele deixou, tudo foi dentro de apóstolos, de discípulos, dentro de pessoas. E o maior legado que a gente pode deixar é inflamar o coração das pessoas, é voltar em nome de Jesus Cristo, ter uma vida cheia de Deus, na qual a gente derrama Deus sobre os outros também, em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos deixar de lado essas nossas discussõezinhas bestas. E eu sou pastor, mas eu tenho uma raiva dos negócios nojentos. A pessoa fala assim, que linha você é? Arminiana ou calvinista? Fala, que diabo é isso? A gente estuda esses homens, mas quando a gente passa a ser defensores de ideias e não de história, quando a gente passa a ser discutores, quem discute o que é? A gente que discute verdades, em vez de pregar a verdade, fica preso em garranchos bestas. A gente deixou de viver a paixão por Cristo.
a efervescência de uma fé. A igreja deixou de ser igreja. É por isso que o nosso século é chamado o século dos desigrejados, em que a pessoa quer amar a Deus, mas não ama a igreja, porque a igreja virou um clube, ela virou um lugar de encontro, ela virou um lugar de autossatisfação, mas é um lugar onde a gente é preparado, é armado, e a gente é solto pelo mundo para ser tochas de Deus aonde nós estivermos, em nome de Jesus. Sabe, com o tempo você vai se enjoar de mim, vai se enjoar das pessoas aqui, vai se enjoar das músicas que a gente canta. Mas se a sua relação for com Deus, você não vai se enjoar de nada, porque Ele será o acendedor do fogo do seu coração. Quando Ele chega para essa igreja de Laodiceia, Ele diz: eu tenho denúncia, vocês ficaram mornos, vocês perderam a utilidade de vocês, vocês não refrescam e nem curam, vocês não servem para nada, vocês existem, enfeitam. Mas sabe o que eu acho interessante? É que a gente perde o fervor espiritual para as coisas de Deus, mas a gente não perde o fervor espiritual para algumas coisas. Se eu falar de você em alguma dessas atividades, não é palavra direta não, tá bom? Às vezes tem gente que acha que a gente prepara para ele. Por exemplo, a gente não perde o fervor por namoro. Não perde. O cara namora um mês, um ano, 2. Ele ainda... o fogo ainda queima. Eu já vi como é que as pessoas não perdem o fervor por um time de futebol. Eu já tentei tanto, irmão, porque eu acho assim que o macho tem que gostar de futebol. Então eu queria gostar, mas eu não consigo gostar. Porque eu não sei, eu tento ver aquilo, eu respeito quem gosta, né? Hoje eu perguntei para o senhor, aí o senhor também é palmeirense, seu filho é? Ele falou, há 79 anos, olha que coisa linda. Se falasse de Jesus assim, eu vejo que não perde. Você vê que às vezes o time é rebaixado, né? Eu vejo, por exemplo, eu vejo aí na internet o pessoal como faz meme, tira sarro dos São Paulinos, eles continuam São Paulinos, não? Bota um povo de shortinho, de coisinha, não sei por que eles fazem isso, eu não entendo muito disso. Mas eu vejo o São Paulino continua São Paulino, o outro perde o título, mas ele continua aquilo. E eu vejo como as pessoas lutam pelos seus times, e eu fico pensando como a gente é tonto. Os caras ganham os milhões, não estão nem aí com aquela camisa, porque eles trocam, é só dar um pouco mais de dinheiro. E eu vejo a gente com fervor para aquilo. Eu vejo gente indo para o 15, com um ânimo fenomenal. Eu falo, meu Deus, não estou indo parar carro, ir lá assistir 22 pernas, 22 homens jogando um negócio, chutando uma pelota. Eu vejo pessoas que vão a São Paulo, eu não estou falando para não ir, vai, é bom, você se diverte, não é disso que eu estou dizendo. Você está me entendendo ou não? Eu só estou dizendo que por que para isso a gente não perde fervor? Lá perto de casa tem essa crossfit, aquilo lá tem... Lá tem lá R$157 para quê? Para pegar um pneu de trator. E a pessoa pega aquele pneu de trator. Não tem que pegar, viu, irmão? Porque ajuda a maiar, ajuda quem mata, certo? Eu sei. Entendo o que eu estou dizendo. E eu vejo as pessoas com fervor. Eu vejo os fortinhos que nem eu correndo a quadra. Paga para cruzar a quadra. E sobe a ladeira e vem. É um fervor. É um fervor que anima a gente. Fala, não dá de ir também. Sabe? As pessoas não perdem o fervor por isso, porque elas querem manter o seu bíceps, ela quer manter a sua barriga tanquinho, ela quer manter o seu... Sabe? A gente tem fervor, a gente não perde o fervor, a gente não é morno para diversões. Se qualquer tipo de coisa nos é oferecido como diversão, não tem hora. E aí, meu, tá tendo uma rave aí, velho. Começa que hora? Começa à meia-noite, mas bom mesmo é às 3. Às 3. Aí vai. Aí chega com aquela cara nojenta no outro dia, não é? Falei bobagem ou não? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. É só para Deus que a gente perde o fervor. É só para Deus que a gente não tem tempo. É só para as coisas de Deus que a gente se torna morno. Mas, cara, a gente gasta horas com internet, com coisas desnecessárias. Eu chamo de campo do fuxico. Agora eu chego aqui, eu sei o que cada um fez. Hoje de manhã mesmo eu cheguei e falei, gravaram os videozinhos essa semana, hein? 2 pessoas novas que veio à igreja. Videozinho, hein? Outro, fez isso. A gente acompanha. Sabe, e você já prestou atenção quanto tempo a gente gasta? A gente gasta muito tempo. Esses dias eu estava assim, eu prestei atenção quanto tempo eu gastei, quase 1 hora vendo a vida dos outros. Eu fiz só uma pesquisa para ver. Cara, você perde tempo.
Mas aí a gente não aguenta falar com Deus 5 minutos de oração. A gente começa a ler um livro, a gente fala, parece que tem Satanás me impedindo que eu não consigo. Não, não tem nada disso. É frieza, é gente morna, é gente que perdeu a sua atitude. Nós precisamos, em nome de Jesus, voltar a tomar isso na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos abandonar a mornidão e nós precisamos abraçar a Cristo e aquilo que Ele tem para a nossa vida. Nós não podemos ficar nesse estado de quem não faz nada, de quem não serve para nada, de quem vive a Deus como se Ele fosse um ser qualquer. Quando você lê Malaquias, capítulo número 1, Deus ali é muito forte na sua palavra. Ele diz para os profetas: por que vocês estão me oferecendo sacrifício de animais aleijados? Porque naquela época o relacionamento com Deus era através do sacrifício de animais que tipificava o arrependimento do ser humano. Só que Deus exigia um animal de um ano, puro e sem defeito. E o que a pessoa fazia quando ia sacrificar o animal? Sacrificava aquele que não ia vender, aquele que nasceu manquinho, aquele que estava com bicheira. Aí Deus fala: por que vocês me sacrificam animais assim? Ele diz: dai para os vossos governadores, dai para os vossos senhores. Se eu sou Deus, ele diz, me honrai como Deus. Então hoje eu estou aqui para despertar o seu coração, o meu coração e o nosso coração, para que nós despertemos o nosso coração para essa nossa relação com Deus. Ela precisa voltar a ser fervorosa, e não adianta pedir fogo do céu, porque esse fogo já desceu no seu coração, e é você quem tem que botar lenha, a lenha da palavra de Deus, a lenha da oração, a lenha do fervor espiritual. É você quem tem que fazer isso, para que Deus possa começar a agir em seu redor, em seu entorno, e tocar a vida de outras pessoas. Agora deixa eu te dizer uma coisa: ninguém se esfria do dia para a noite, é verdade ou não? A gente vai se esfriando num processo. A mãe da gente não faz comida, ou não fazia quando a gente era criança, dizia: vem logo comer, senão esfria. Não, porque é um processo. Então a gente vai perdendo uma coisa aqui, vai perdendo uma outra ali. A gente sabe, deixa de ler a palavra de Deus. Ai, não, eu já li já. A gente deixa de orar, a gente deixa de um culto, porque alguém resolveu fazer um aniversário no domingo, e no outro dia eu estou cansado, e no outro eu não sei o que lá. Deus entende. Eu falo com Deus aqui. E a gente vai perdendo o quê? A conectividade com Deus. E de repente a gente estranha. Porque que a gente está estranhando Deus? É porque não há mais relacionamento com Ele, não há mais coisas em comum, não há uma vida compatível, dividida. Não há outras coisas entraram no caminho. Eu ainda o respeito, eu ainda tenho uma palavra de que eu amo, mas na verdade isso não é tão intenso, porque no caminho eu fui perdendo isso. Eu fui perdendo a graça para com Deus. Eu vou deixando de conviver com os meus irmãos na fé. Eu não quero mais vê-los, mesmo porque quando a gente está ficando frio, o que menos a gente quer é uma pessoa quente. A gente fala: nossa, como radical. Olha que vergonha para a fé. Oh, gente, eu prefiro uma pessoa doida para Deus do que sonsa. Eu prefiro uma pessoa extravagante. Qual é o problema da pessoa ser extravagante? Deixa ser extravagante. Eu acho que tem gente que é demais, mas deixa. Fervor espiritual não tem a ver com barulho ou silêncio, tem a ver com a alma. Tem uma igreja que eu prego, às vezes lá perto de Ribeirão Preto. É uma igreja presbiteriana, eles são tão quietinhos, eles são velhinhos. E eles, assim, se você mexer na Bíblia, eles olham para trás. Não pode dar glória, nem aleluia. Mas eles são tão fervorosos, você não ia acreditar. Você ia morrer lá, Karina. Ou não? Porque eles são, tem um senhorzinho que ele anda mais de 20 quilômetros com a bicicleta para vir assistir o culto. Há mais de 50 anos, quase 70 anos que é o que tem a igreja. Ele não perde um culto, uma escola dominical, um culto à noite. Dá vontade de falar para ele: não volta à noite não, fica em casa. Vai que um caminhão pega esse vezinho no caminho. Mas ele vem. Eu falo que honra falar para ele. Eu não vejo nenhum tipo de expressão de alguém que está recebendo, que está gostando. Mas quando termina eu vejo que receberam. Isso é fervor, é uma vontade de continuar aquilo que é de Deus. Eu também já fui em lugares que a gente sai assustado, é nego que voa. Eu já fui em lugar que sobe, a pessoa sobe, tinha um vitrô, o cara subiu o vitrô, eu falei: meu Deus do céu, o que é isso? O outro saiu voando, é um negócio estranho, o outro rodopia. Mas ok, mas isso também não quer dizer que é fervor. Às vezes a questão é emocional.
O que eu quero dizer é que o barulho e o silêncio não definem o fervor. O fervor é algo que está dentro do meu coração. Só você sabe como você pode ser intenso ou não para Deus. Ninguém pode medir isto. É só você e Deus. É o que ele diz: você pensa de si isso, que você é rico e é bastardo. Porém, eu conheço as tuas obras, eu te conheço por dentro. Você é frio, é pobre, cego, nu. É uma denúncia. É uma denúncia. Sabe, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tiraram o ouro do templo e colocaram o bronze. O ouro representa Deus e a sua santidade. O bronze é aquilo que parece. Como eu te disse, eu vou em muitos lugares. Eu fui esse dia num lugar, eu achei legal. Eu só não quero produzir aqui. Mas um culto completamente show. Joia. Eu não estou falando mal, tá me entendendo ou não? Porque quem me convidou, que eu fui lá semana passada, vai me ouvir. Então tem que falar a verdade. Porque a gente grava, né? Então, mas cara, eu não consigo fazer aquilo. Tem um jeito de abrir, sabe? Tudo é cronometrado. Pá, tá, e abre, já abre com uma bateria. Pá, você já passa, já acorda, porque aí vai apagar a luz e tudo acontece, e tá. Depois faz um apelo às pessoas que vieram para frente, eles têm uns rojão de coisa colorida. Pum, e aquilo explode, cada pessoa, e já tá batida, aí a bateria já entra, tudo cronometrado. Acabou. Sabe? Chorar, se escabelar, arrepiar, não quer dizer que você é fervoroso. Isso é emoção. Eu não estou falando contra a emoção. Tem que ter emoção. Eu só estou dizendo que... O que eu estou dizendo? Que o fervor está na intensidade do meu coração. Agora aí cada um vai se expressar de um jeito. A Karina é mais quietinha, a outra Karina é coisada. Cada um é do seu jeito, você está entendendo ou não? Cada um tem sua cor. Vocês estão me entendendo? Está me entendendo, Karina? Está me entendendo? As duas Karina. Cada um tem seu jeito. E a gente tem que respeitar o jeito de ser de cada um. Porque é isso que faz a beleza do corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Não especificar é assim, no assado. A gente tem que aprender a viver com as diferenças. Tem que aprender a viver. Ninguém se esfria de uma hora para outra. A gente abandona a comunhão com Deus, abandona a comunhão com os irmãos. A gente volta à amizade com antigos pecados. De repente, um culto para a gente é um peso. E num culto é um parto. Cara, e aí, vamos no culto? Pai, nossa, vamos mesmo? Será que vamos? Vamos. Não vamos. Mas para a bola vai. Para a bola vai desmarcar a bola para você ver. As mulheres gostam de quê? A bicicleta da mulherada. Vai desmarcar o sábado de bicicleta. Nego anda quantos quilômetros anda, Michel? 50 quilômetros de bicicleta. É coisa de doido. Mas para vir para o ensaio é um parto. Não é ele não. Para vir para o ensaio é um parto. Não é não? Ah não, eu amo Jesus. Você ama quem? Eu não quero ser amado por você. Se você ama Jesus, faz isso por uma bicicleta e não faz por ele. Você está entendendo ou não? Eu não estou falando para falar de fazer isso. Estou dizendo que a gente tem que medir o nosso fervor espiritual. Nós temos que medir. O culto não pode ser um peso. É claro que às vezes, irmãos, a gente vem sem vontade. Sou da Silta aqui hoje, ontem estava na casa dele. Eu falei, nossa, ele sabe o que eu queria mesmo? Hoje, o que eu queria? Eu queria estar num hotel tipo um The Royal Palm Plaza, que eu gosto daquele hotel. Eu queria estar lá, estar no meu quarto, meu ar ligado. Eu queria descer para fazer uma boa refeição. Uma boa refeição, com 3 ou 4 sobremesas de escolha. Eu queria subir, esquecer que amanhã é domingo. Estou fora da igreja amanhã, falei. Aí eu vou acordar cedo, vou tomar meu café 10 para as 10, porque 10 acaba. 10 para as 10 eu tomo café. Não, subo, dou uma relaxada, desço, pego uma piscina à tarde. E eu terminaria agora à noite assim. Amanhã eu vinha. Você acha que toda vez que eu venho à igreja que eu sinto vontade de vir? Não. Tem dia que eu venho para a igreja e não sinto vontade. Depois eu chego na igreja e não sinto nada. Canto, eu não sinto nada. Às vezes eu ouço alguém pregando e não sinto nada. E eu digo que às vezes eu sinto até raiva, porque tem gente que vai passar nervoso. Mas para Deus valeu. Por que valeu? Porque não tem a ver comigo. O culto é para Deus. Quando você veio para cá, você não veio por sua causa. Você veio por causa do Senhor. Me entende ou não? Portanto não tem a ver com você.
Não tem a ver com um clube que vai satisfazer os seus desejos e as suas necessidades. É claro que nós queremos uma coisa racional, compreensível, que me edifica, que alegra minha alma, que abençoe minha vida, sem dúvida. Mas a pergunta que eu devo fazer não é se foi bom ou ruim, é se o que eu fiz foi aceitável diante de Deus. Se foi de sinceridade, mesmo que tenha nascido de um sacrifício, sim, foi bom, foi uma bênção. A gente tem que tomar cuidado, gente. A gente tem se tornado morno. E o morno, tudo para ele é um sacrifício. Adorar a Deus para ele é um parto, ir num culto é um parto. Fazer um devocional é só quando sobra tempo, se eu não estiver cansado. Ler uma Bíblia, fazer uma oração, ter um tempo com Deus. Participar da vida de uma igreja é algo extremamente impossível. E normalmente a pessoa morna espiritualmente, ela se torna crítica de tudo. Ela vem e ela critica, porque não tem mais amor. Entendeu não? Olha aqui, ó. Minha mãe não é uma boa cozinheira. Minha irmã ouve falar para ela. Mas eu não gosto que você fale mal. Porque ela faz bem para mim. Eu já comi coisa bem melhor. Mas eu não toco a bistequinha da minha mãe, nem pela do Carlinho, que faz bem feita. Entende ou não? É a que ela faz para mim. Ela cuida de mim, ela sempre cuidou de mim. Sempre que eu precisei, ela estava lá. Então eu não quero que você critique. Sabe, minha mãe ela não enxerga direito. Então a garrafa de café dela não é muito limpinha. Eu às vezes quando eu vou lá, dou uma limpadinha para ela. Entende não? Só que é a minha casa. É a minha mãe. Eu não vejo nela esses defeitos. Quando a gente começa a ver na fé, na igreja, muitos defeitos, talvez seja porque o nosso coração começou a ficar morno, porque ela sempre teve defeitos. Desde quando ela nasceu, a igreja de Coríntios era cheia de defeitos. Não há um tempo na vida da igreja em que ela não teve defeitos, mas aquele que rege ela, que está no meio dela, que é Senhor dela, é sem defeito, e é com Ele que eu vim me relacionar. É com Ele, é com Ele. Ele é sem defeito. Talvez a gente está ficando morno, talvez a gente não se envolve mais, talvez a gente não abraça mais a causa, tornou-se um crítico, nada está bom. Gente, às vezes a gente erra, não é todo dia que acerta não. Tem dia que o pessoal do louvor erra, tem dia que eu erro, tem dia que o outro erra, mas não tem erro, a gente faz para Jesus. Dentro da nossa possibilidade, é o nosso melhor. Ajuda a fazer. Vamos fazer algo grande, algo maravilhoso, algo que chegue a algum lugar. Hoje eu queria trazer essa palavra para você. Eu queria encerrar. Como é que a gente pode curar isso? Primeira coisa, entenda que Deus ama o morno. Eu posso estar morno, mas Deus continua me amando. Ele diz, eu disciplino aquele a quem eu amo. Entenda que Deus te ama. Entenda que Deus não desiste de você. Eu sempre dou um testemunho, disse hoje de manhã, de uma fase que eu me esfriei na fé. Fiquei morno, mais do que morno, virei uma pedra de gelo. E naquela bronca toda, foi por causa de uma profecia que fizeram lá para mim, que eu tenho que namorar uma moça. Eu namorei, mas não dava certo não. Namorei porque mandaram, Deus mandou. Deus mandou. Eu entendi que se Deus mandou, quem saiu para dizer não, né? Mas a pessoa era uma irmã em Cristo. Sabe quando não tem coisa? Mas eu me lembro que numa dessas noites de raiva, em Campinas, perto da entrada da Praia de Jaguariúna ali, tinha, não tem mais, uma boate chamada Keops. Eu lembro porque é o nome de pirâmide. E eu tomava uns comprimidos para ficar maluco, né? E eu tomei uns comprimidos para ficar maluco e eu fui para lá. Eu não gosto muito de bebida, então eu tomava assim bebida que tinha gosto bom. Eu comprei 1 litro de Saint-Rémy, que é um negócio feito de maçã. Lasquei para baixo, aquilo chumba. Mas cara, não chumbou, você acredita, velho? Os comprimidos não fizeram efeito. O Saint-Rémy, aí eu comprei um San Rafael. Não estou indicando bebida não, tá? Então o cara vai dizer, como é que é San Rafael, Saint-Rémy? Pô, vamos pegar. Eu tomei, diante de Deus, eu tomei 2 litros. Mas aqui, você acredita que eu não senti nada? Eu só sentia vontade de sair daquele lugar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é tão buscador de cada um de nós. Deus não desiste da gente.
Eu estava ali não por uma questão do ambiente, eu estava ali por uma questão de raiva. Eu queria me afastar de Deus, mas Deus disse: você não vai voltar para a sua vida velha de drogas, de alcoolismo, de descontrole. Você não vai voltar. É Deus dizendo: eu vou mexer na química do teu corpo, eu vou mexer no teu organismo. Foi isso que Ele fez. Ou será que estava sem álcool aquilo? Foi uma coincidência de 3 coisas, nada a fazer efeito. Lembre-se disso. Ele diz: eu vim atrás, João, te botaram aqui na ilha de Patmos, mas eu vim atrás, eu vou te usar, você vai ser minha boca na terra ainda. Diga para essa igreja de Laodiceia que eles abandonem a mornidão que eu os amo. Eu quero reavivá-los, eu quero torná-los úteis nesse mundo em que eles vivem. Lembre-se sempre, Deus te ama. Deus não desiste de você. A outra coisa que eu tenho que fazer é: livre-se da tolerância. Diga: livre-se da tolerância. Não tolere a indiferença. Não tolere a frieza, a mornidão. Não tolere. Não adianta, irmãos, a gente pedir um negócio que vem na gente. Não vem negócio, não é sendo espírita de macumba. Não é uma coisa que desce, corpora e pá. Não. As pessoas falam: pastor, você é tão tímido aqui embaixo, no lugar que eu fui pregar em cima. Quando você sobe lá, parece que desce o negócio. Você fala: não desce nada, já está dentro. Não desce nada. É que aqui a gente se empodera em Deus. Mas abandone a frieza. Porque não adianta, gente, alguém bater fogo na gente. É você quem tem que dizer: eu não quero ser mais frio ou morno. Eu não quero ser indeciso. Eu não quero ser indiferente. Eu quero ser alguém aceitável diante de Deus. Eu quero ser alguém que ferve na presença do Senhor. Eu quero ser uma tocha acesa, uma brasa viva em nome de Jesus. A segunda coisa que Ele nos ensina aqui é: arrependa-se. Arrependa-se da sua mornidão. Existem 2 tipos de arrependimento. Um é aquele que você chora, escabela. Isso é remorso. Existe aquele outro tipo de arrependimento que é o metanoia, a mudança de mente. A minha mente só muda. Eu não sinto nada. Eu até quero pecar de novo. Eu nem choro. Às vezes eu me sentia mal, que as pessoas falavam assim: você tem que chorar pelos seus pecados. Eu queria abandonar, mas chorar, não tenho vontade de chorar. Eu falava: mas será que eu não estou crente? Eu penso que num momento específico, numa ação específica do Espírito Santo, há um quebrantamento. Mas muitas vezes a gente abandona uma coisa que a gente quer abraçar. A gente abandona uma coisa que a gente quer abraçar. Arrependimento não tem a ver com questões emocionais, tem a ver com uma decisão. Agora, eu me arrependo ou não. Só isso. Se eu sei que é certo, eu posso continuar fazendo certo, mas se eu sei que é errado, eu preciso deixar de fazer o errado. Se você tem dons, tem talentos, você precisa ser útil no corpo. Se você for chamado por Deus, você precisa ser útil. Se você é um cristão, você não pode viver uma vida meia boca, tem que ser uma vida por inteiro, em nome de Jesus. Deus, Ele precisa usar a sua vida. Deus, Ele precisa, sabe, Ele precisa te colocar na linha de frente. Por fim, sabe como é que termina essa história? Existia, na história tem um homem chamado Sagares. Sagares foi um dos bispos da igreja de Laodiceia. Essa história é a seguinte, termina da seguinte forma: a igreja de Laodiceia ouve essa carta, se arrepende e muda a sua história. E 100 anos depois, os historiadores falam de um tal de Sagares, que era um bispo da igreja de Laodiceia, que morreu torturado, porque ele não negou a sua fé em Cristo Jesus. O que eu quero dizer hoje? Nós não viemos aqui porque aqui milagres acontecem. Mas milagres, irmãos, resolve circunstancialmente sua vida. Verdade ou não? Resolve circunstancialmente sua vida. Você pode receber 100 milagres de cura, você vai ter que morrer. Ou não? Vai morrer. Você pode receber 100 milagres de grana, você vai descobrir que nunca é suficiente. Nunca é. Mas a vida eterna não tem nada que se compare a ela. Nada. E o nosso coração deveria ser fervoroso por essa única questão. Eu faço parte de uma grande história de amor. É um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Eu não faço parte de uma história de acidentes. Eu faço parte de uma grande história de amor. Eu fui gerado no mundo espiritual, numa grande história de amor. Amém, queridos?
Você entendeu essa palavra? Amém. Nós vamos encerrar o nosso culto. Veja bem, hoje você recebeu um louvor maravilhoso, um culto maravilhoso, mas você não recebeu porque não foi para você. Você deu para Deus, aí bateu nele e voltou para cá. Aí pegou nós. Vá para casa hoje, pense em tudo isso que eu te falei e tome uma posição diante de Deus. Vamos ser fervorosos no nosso espírito. Vamos ser Romanos 12. Sede fervorosos em espírito no vosso serviço ao Senhor. Amém, meus queridos? Vamos ficar em pé.